Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronque. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. E vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ângelo Rafael que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficar em pé. Boa noite a todos. Salmo 40. Ação de graças seguida de prece. Esperei no Senhor com toda a confiança, inclinou-se para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do poço fatal, de um charco lodoso. Assentou os meus pés sobre a rocha, deu firmeza aos meus passos. Pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ao ver isto, muitos temerão, confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor e não se volta para os arrogantes e para os perdidos na mentira. Grandes coisas fizestes vós, ó Senhor e meu Deus, maravilhas e desígnios para nós. Ninguém vos é semelhante. Se quisesse anunciá-los e proclamá-los, excederiam toda a conta. Não desejais sacrifícios e oblações. Abristes os meus ouvidos. Não pedis holocaustos nem vítimas. Então eu disse, eis que venho. No rolo do livro está-me escrito que devo cumprir a vossa vontade. Meu Deus, esse é o meu desejo, e a vossa lei está no íntimo de mim mesmo. Anunciei a justiça na grande assembleia, não fechei os meus lábios. Vós, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do meu coração. Proclamei a vossa fidelidade e o vosso auxílio. Não ocultei a grande assembleia, a vossa bondade e a vossa verdade. E vós, Senhor, não retirastes de mim as vossas ternuras. Preservem-me sempre, a vossa graça e a vossa verdade, porque me cercam males sem conta, de tantos já nem os posso contar. As minhas iniquidades caem sobre mim, já não as posso ver. Multiplicaram-se mais que os cabelos da minha cabeça, e o meu ânimo desfalece. Comprazei-vos, Senhor, em me salvar. Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Sejam confundidos e envergonhados os que procuram arrebatar-me a vida. Retrocedam e corem de vergonha os que se comprazem com os meus males. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Júnior Regonha, solicitando a dispensa da ata da sessão anterior. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei 44/2022 dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro e hino do município nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do município de Tietê. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. O projeto de lei 44 de 2022 foi despachado para comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 13 de setembro de 2022. Projeto de resolução 09/2022 dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino municipal ao início das sessões ordinárias a serem realizadas na primeira semana de cada mês. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. O projeto de resolução 09/2022 foi despachado para comissões de Constituição, Justiça e Redação em 13 de setembro de 2022.
Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 402 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, adote as providências necessárias para a revisão e substituição da iluminação pública da passarela existente sobre o Rio Tietê e aquelas existentes nas imediações do supermercado Pagamentos, bem como, e na mesma localidade, providencie a poda das árvores que sobrepõem a iluminação pública, tendo em vista a preocupação dos moradores e pedestres que transitam pelas referidas localidades e temem pela sua segurança. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 402. Está aberta a votação do requerimento 402. Requerimento 402 aprovado. Requerimento de número 403 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie a unidade de gestão administrativa e financeira, que está disponível ao diálogo através do endereço eletrônico ugaf@cps.sp.gov.br, para que informe esse Poder Legislativo a atual tramitação do expediente digital na plataforma arquivística São Paulo sem papel. CETESP ESP 2021-13434, bem como se há previsão de construção de um novo reservatório para atender as necessidades da ITEC Nelson Alves Viana, localizada no município de Tietê. Em caso positivo, qual o prazo previsto para início das referidas obras, para evitar restrição das aulas presenciais dos alunos na mencionada unidade técnica. Data de entrada 12/9/2022. De autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 403. Está aberta a votação do requerimento 403. Requerimento 403 aprovado. Requerimento de número 404 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo quanto a informações quanto à tramitação e conclusão da solicitação protocolada pela Associação Me Ajude, de CNPJ número 40997.440/001-80, que visam o pedido de custeio das despesas com clínica veterinária e de vacinação em relação aos animais atendidos pela referida associação. Requeiro ainda que sejam realizados estudos necessários junto às diversas secretarias envolvidas para analisar as alternativas e possibilidades que viabilizem a disponibilização pela Prefeitura de serviços veterinários e de vacinações para os animais atendidos, esses recolhidos e abrigados pela associação mencionada, bem como as famílias em situação de vulnerabilidade social. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 404. Está aberta a votação do requerimento 404. Requerimento 404 aprovado. Requerimento de número 405 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo as razões para a não restituição até a presente data do projeto de lei que regulamenta a aplicação do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica, bem como o prazo previsto para o envio a este Poder Legislativo. Data de entrada, 12/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 405. Está aberta a votação do requerimento 405. Requerimento 405 aprovado. Requerimento de número 406 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para solicitar providências urgentes na instalação de grade
na boca de lobo da rede de drenagem de águas pluviais localizada na rua Vila Nova, em frente ao numeral 1300, localizada no bairro São Pedro, tendo em vista a ausência dessa proteção. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 406. Está aberta a votação do requerimento 406. Requerimento 406 aprovado. Requerimento de número 407 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias para os reparos e ampliação do sistema de iluminação pública na rua Tereza Escomparim Belomo, localizado no bairro Areião. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 407. Está aberta a votação do requerimento 407. Requerimento 407 aprovado. Requerimento de número 408 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após contatos com a secretaria competente, verifique a possibilidade de homenagear a senhora Emília Augusta de Souza Campos, esposa do saudoso coronel Rafael de Augusto Souza Campos, conhecido como Rafael de Campos, doadora da Quinta das Roseiras, localizada onde hoje se localiza a Praça Santa Terezinha, afixando no local, ao término da construção, uma placa ou busto rememorando a história dessa valorosa tietense, que muito fez por sua terra natal. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 408. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Rapidamente aqui uma solicitação em memória da senhora Emília Augusta de Souza Campos, que era detentora dessa propriedade, onde hoje vai ser construída essa praça Santa Terezinha. É ela que fez a doação de todo o seminário, de toda aquela área do asilo, tudo ali, era tudo pertencente a ela. Então, nada mais justo do que uma homenagem, já que você vai construir uma praça naquele local, uma homenagem a essa pessoa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 408. Está aberta a votação do requerimento 408. Requerimento 408 aprovado. Requerimento em número 409 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, reiterando solicitação anterior, oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para o reparo completo da iluminação no terminal rodoviário de passageiro Tietê, de nome professor Oswaldo Rodrigues de Moraes, bem como do seu entorno, garantindo assim uma segurança maior aos usuários do transporte de passageiros e que necessitam utilizar o terminal no período noturno. Data de entrada 12/9/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 409. Essa palavra, senhor presidente. A palavra o vereador Luiz Grigolon. Como a gente cita aqui, esse requerimento é uma reiteração reiterando já várias vezes o mesmo requerimento, que eu acho que já foi feito até por outros vereadores, o mesmo requerimento. E a prefeitura de nada fez a respeito do terminal nosso rodoviário. É escuro. Essa semana um usuário me procurou, falou que foi levar a sua filha lá e ficou com medo do local à noite. Então, peço à prefeitura que faça alguma coisa. Tudo bem que hoje o transporte de ônibus vem caindo dia a dia, mas muitas pessoas ainda fazem uso do ônibus. Então, eu acho que é uma questão de respeito, senhor prefeito, a essas pessoas, tá? Que utilizam-se do terminal rodoviário. Não é nem... aqui a gente fala em segurança, e eu falo em respeito às pessoas que utilizam o local. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 409. Está aberta a votação do requerimento 409.
Requerimento 409 aprovado. Moção de número Senhor 63. presidente, uma questão de ordem. Eu peço para ler na íntegra a moção. Nosso favor. Quem for assinar a moção, agora a gente tem uma nova disposição para quem concordar com a moção, que é após a moção tem linhas para que os vereadores que forem aderir à moção assinar. Então, eu peço, o presidente pede para respeitar esse tipo de coisa. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa casa de moção de congratulações aos atletas do Karatê pela participação e conquista nos Jogos Regionais de 2022. Ocorreu entre os dias 6 e 8 de setembro, na cidade de Tietê, no Ginásio de Esportes Giuseppe Dalpozo, os Jogos Regionais 2022, das quartas e oitavas regiões da modalidade de Karatê. Mais uma vez, o Karatê de Tietê representou com brilhantismo nossa cidade, com conquistas nas mais diversas categorias. Ouro, César Augusto Foresto, categoria de 70 a 75 quilos. Ouro, Hamilton José Fernandes Filhos, categoria de mais de 80 quilos. Prata, Tiago Moreira da Silva, categoria entre 65 e 70 quilos. Prata, Gerson Aparecido dos Santos Carvalho, catar individual. Prata, Antônio Augusto da Silva Cardoso, César Augusto Foresto e Wilson Michel Fernandes de Almeida, catar por equipe masculino. Prata, Isabel Cristina Lara da Silva, 53 e 60 quilos. Bronze, Isabel Cristina de Lara da Silva, Open. Quarto lugar, Antônio César, Daniel, Gerson, Hamilton, Manuel e Tiago, Xixai, equipe masculino. Classificação geral, Tietê ficou com o troféu de terceiro lugar no masculino. Parabenizamos os atletas por mais esse belíssimo resultado, desejando que outros mais venham a ocorrer no futuro. Requeremos outro sim, que seja dada a ciência dessa moção a todos os atletas, na pessoa do atleta César Augusto Foresto, Câmara Municipal de Tietê, 12 de setembro de 2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção 63. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Aqui a autorização para assinar com o senhor em conjunto. Isso é bem lembrado, o reconhecimento do esporte, seja ele em qualquer nível, Júnior, se faz muito importante, porque o esporte hoje é um antídoto contra as drogas e contra outros malefícios da sociedade de descaminhos e outras coisas mais. Então, peço aqui para assinar em conjunto e parabenizando todos esses atletas aqui que representaram com brilhantismo a cidade de Tietê. Muito obrigado, senhor presidente, só isso. Continua em discussão a moção 63. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Aronco. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui pela internet, senhor prefeito, senhor secretário, sejam bem-vindos. Vão participar daqui a pouco da sessão. Eu gostaria de parabenizar o vereador, pedir autorização para assinar em conjunto e lembrar que, além desses karatecas medalhistas nos Jogos Regionais de Tietê, eu vi no Facebook que algumas meninas, adolescentes, também foram medalhistas representando o município de Indaiatuba. Então, karatecas tietenses defendendo a equipe de Indaiatuba e também foram medalhistas. Então, o nosso karatê ganha medalha para a gente e ganha medalha até para outras cidades, né? Então, é um esporte que vem dando certo cada vez mais na cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 63. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos, nós vereadores, boa noite aos funcionários dessa casa, boa noite ao público presente, senhor prefeito, seja bem-vindo, né? Vai fazer a defesa das contas. Doutor Murilo, advogado. Senhor presidente, o Karatê de Tietê é uma das categorias que mais medalhas conquistou ao nosso município, para o nosso município. Foi uma etapa dos regionais que a cidade sediou, dia 7, 8, e fomos novamente
né? Como vencendo e ocorrendo sempre, medalhistas em diversas categorias aí do karatê. Então fica aqui as nossas homenagens a todos esses atletas que levaram a bandeira de Tietê mais uma vez nessa importante competição que são os Jogos Regionais, fazendo valer novamente o brilhantismo do karatê dos nossos atletas aqui no nosso município. Foram citados os nomes de todos, então não vou precisar mencionar aqui, por isso pedi que fosse lido na íntegra. Fazendo menção também ao Alziro, que é um professor que também interviu, ajudou, buscou e trabalhou também para a vinda aí para Tietê dessa etapa dos Jogos Regionais. Parabenizando aí a prefeitura que sediou, deu o local e foi realizada essa importante competição. Então, ficam aqui os nossos registros de congratulações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, moção 63. Está aberta a votação da moção 63. Moção 63 aprovado. Moção de número 64. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro consignar nos anais dessa Casa de Leis a presente moção de congratulações a todos os colaboradores da 43ª Corrida Pedestre da cidade de Tietê, realizada no último 26 de agosto. Prefeitura Municipal de Tietê, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, realizou no último dia 28 de agosto, domingo, a 43ª edição da Corrida Pedestre Cidade de Tietê. O evento foi um sucesso de público e organização. Contou com a participação de mais de 300 atletas, dividido em 5 categorias diferentes. Parabenizamos a todos do evento, que contou com os seguintes colaboradores e servidores. Bolsista do Programa Emergencial Voluntário. Servidores: Antônio Santos, Benedito Batista, Claudete Rosineide, Djalma Rodrigues, Gabriel Soares, Helena Andrade, Elídia Andrade, João Módulo, João Belaz, Joselita Fusa, Lúcio Danini, Luiz Augusto, Paulo Serafim, Reginaldo Anacleto, Ricardo Alara, Sérgio Carriel, Silvio Modanese e Tiago Foltran. Bolsistas: Mariane Assunção. Voluntários: Francine Faria, José Mantuanelli, Matheus Martinelli, Samuel Oliveira e Vado Estevam. Requeiro, outro sim, que seja dado conhecimento dessa moção de congratulações a todos os colaboradores da 43ª Corrida Pedestre Cidade de Tietê, na pessoa do secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Cláudio Donizete Bueno. Tietê, 12 de setembro de 2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção 64. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Estive presente nessa prova. Realmente foi de uma organização ímpar, muito bem organizada. Fico aqui os nossos parabéns. Vou citar a todos, parabenizando a todos na pessoa do nosso colega vereador aqui, o Cláudio Donizete Bueno, que liderou a organização da prova, e realmente foi um sucesso de público e de organização. Então, parabéns a todos. Viu? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 64. Está aberta a votação da moção 64. Moção 64 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, está inscrito para fazer uso da palavra na tribuna o vereador Adriano Aronchi. Com a palavra por 10 minutos, Adriano Aronchi. Gostaria de pedir aos nobres colegas e quem nos acompanha 1 minuto de silêncio.
Esse 1 minuto de silêncio que eu peço a todos nós essa noite é em memória ao vereador Adriano, da cidade de Conchas, que da noite de ontem, ao sair da sessão de Câmara, lá na cidade de Conchas, ao retornar à sua casa, foi morto com 2 tiros na cabeça. Eu confesso que eu não imagino a causa, né? Não sei qual razão se deu essa fatalidade, essa tragédia, mas eu gostaria de declarar que nada justifica uma atitude como essa, né? Gostaria de colocar, com autorização do senhor presidente, colocar a Câmara de Tietê à disposição da família dele lá em Conchas, dizer que estamos enlutados, que sentimos muito a dor que essa família sente nesse momento e que eles encontrem forças para tentar restabelecer uma nova vida, tentar restabelecer dias que possam fortificar como família, que todo mundo tem uma família na vida, todo mundo que vai, alguém que fica, acaba sofrendo. Então, como um vereador como nós, né, passou por toda essa situação, gostaria de deixar o nosso voto de luto e de pesar. Obrigado, senhor presidente. Solicito o senhor secretário que proceda à verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronque. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martelini Filho. Presente. Vereador José Carlos Begonha Júnior. Presente. Vereador Luiz Antônio Pisogri Golon, presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Havendo o número regimental, solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Parecer do processo do Tribunal de Contas, hífens 003262/989/20, hífen 5. Parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020. Tribunal de Contas, 003262/989/20, hífen 5. Data de entrada, 22/7/2022. De autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a discussão do parecer, vou conceder a palavra ao prefeito municipal Vlamir de Jesus Sandei, ou seu advogado, a fim de que apresente sua defesa exclusivamente com relação aos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas anuais da Prefeitura do exercício de 2020. Solicito a Vossa Excelência que se dirija até a tribuna. Gostaria de lembrar ao prefeito Vlamir de Jesus Sandei que, conforme dispõe a linha H, inciso 1º do artigo 25 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, Vossa Excelência deve se ater exclusivamente nos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas anuais da Prefeitura do exercício de 2020, que é o objeto em questão. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aqui o senhor presidente pela oportunidade de estar aqui fazendo essa minha explanação das contas de 2020. Cumprimentar todos os vereadores, que eu me sinto muito feliz de estar aqui nesta casa, presidente, que já tive a oportunidade de estar por 2 legislaturas. Eu tive a oportunidade de chegar aí, ver meu nome na placa lá e sentir com muito orgulho essa minha
participação no Poder Legislativo de Tietê e hoje no Poder Executivo. Então, eu gostaria de pedir a permissão ao senhor de dar algumas informações a respeito dos apontamentos que foram feitos no relatório do relator conselheiro do Tribunal de Contas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma simples explanação, e tenho certeza que todos já perceberam isso, que todos já analisaram o parecer do conselheiro relator, que, na verdade, nós cumprimos aí quase que todas as funções e requisitos do ordenamento jurídico para que a conta fosse sugerido pelo relator a sua aprovação. Nós vimos que no ensino, que é 25%, nós gastamos 28%, numa época em que a educação estava praticamente paralisada. Então, nós fomos com muito carinho, com muito respeito ao dinheiro público, fomos fazendo a devida aplicação do recurso destinado à educação. O Fundeb, nós usamos 100% do Fundeb no investimento da educação, que é o que determina a nossa legislação. No magistério, que a referência é 60%, nós utilizamos 79,77%. Então, é muito importante que isso seja preliminarmente detalhado. Em relação ao pessoal, que, na verdade, quando nós pegamos na primeira gestão, no primeiro ano da gestão, que o índice estava ultrapassando o limite prudencial, que era 57%, no ano 2000, veja como é importante a evolução, a gente pegar o primeiro ano da gestão, o segundo ano, terceiro, e chegar nesse ano 2020, que nós pegamos ultrapassado do limite de 51%, nós chegamos aqui no ano 2020, 47,01%, cujo limite prudencial é 51% e cujo limite constitucional da responsabilidade fiscal é 54%. Na saúde, que o limite, a referência é 15%, e aqui eu queria cumprimentar também o secretário de Saúde, que aqui se faz presente, o Pazinho, o secretário de Finanças, o Everton, e o meu advogado, meu filho, o Murilo Sandei, doutor Murilo Sandei. Na saúde, que a referência é 15%, nós investimos, a Prefeitura Municipal investiu 22%. 22,9%. Foi numa época mais difícil, onde iniciou a pandemia, onde nós tivemos que fazer uma reação rápida para que pudéssemos combater esse mal que assolou não só a Tietê, mas o mundo todo. Só para ter uma ideia do nosso desenvolvimento, do nosso investimento na saúde, vereadores, nós montamos uma equipe profissional multidisciplinar no posto central e uma equipe multidisciplinar especializada na Santa Casa, com o dinheiro da Prefeitura. Nós adquirimos, e graças ao trabalho de vocês, é isso eu acho importante, senhor presidente, esse trabalho em conjunto com o Legislativo, vereadores. Vejam que quando nós imediatamente mandamos recurso para a compra de respiradores, imediatamente, de pronto, o presidente colocou em votação e os senhores votaram de forma rápida, ágil, para que isso resolvesse rapidamente. E pasmem, porque na oportunidade foi bacana, porque no momento que mais a Santa Casa precisou, nós estávamos com 32 internados, e olha que se não tivesse comprado o respirador, nós íamos ter muita dificuldade, ia morrer gente sem ter esse instrumento importante no combate às asfixias do Covid, que ataca o pulmão. E graças a essa rapidez, tanto da administração, do Poder Executivo, como do Poder Legislativo, a Santa Casa, nós enviamos o dinheiro à Santa Casa, e a Santa Casa rapidamente comprou o respirador, e nós estávamos nessa oportunidade com 6 entubados. Veja como é importante. Sendo que tinha que manter mais 2 lá, um
no plantão, né, no pronto atendimento, e outro na maternidade. Então, se não tivéssemos essa agilidade, essa comunicação, essa atuação rápida, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, como foi, nós teríamos dificuldade e a gente ia passar, talvez, aí alguém morresse até por falta do respirador. Mas, graças a esse trabalho em conjunto de visão, tanto do Executivo como do Legislativo, nós pudemos resolver isso com muita rapidez. Olha que a receita prevista era de 158 milhões, mas a receita realizada 159 milhões, quer dizer, foi praticamente o mesmo. A execução orçamentária foi de 13 milhões, quer dizer, 9,1% o superávit, 9,21% o superávit, que sabe, o cuidado, o respeito com o dinheiro público, gastar com muita responsabilidade. A transferência à Câmara Municipal de Vereadores foi regular, os precatórios nós pagamos de forma regular, totalmente em dia e ainda com antecipação. Por quê? Porque se eu deixar de pagar o precatório no início do ano, quando eu vou chegar no final do ano, o doutor Martellini, como advogado, sabe disso, o doutor Regonha, como advogado, sabe disso, o juro judicial é muito alto. Então, vou perder dinheiro, a prefeitura vai perder dinheiro. Então, nós fizemos isso com muito respeito ao dinheiro público. Tenho dinheiro, vamos pagar. Nós ganhamos dinheiro com isso, na compensação do juro. Os encargos sociais, que na oportunidade, quando nós pegamos, nós estávamos com uma dívida terrível do INSS, nós tivemos que fazer um pagamento com muita dificuldade, pagamos tudo, aqui em 2020, totalmente irregular. Quer dizer, os fornecedores, todos pagos, nada atrasado, os encargos sociais todos pagos, né? Isso é muito importante, de uma dificuldade que nós estávamos passando. Depois vem os apontamentos que o tribunal fez, e fez com muita responsabilidade. O tribunal faz isso para que a gente possa ir tomando as medidas necessárias, porque é muito complexo. Veja, nós somos em 13 secretarias, e secretarias com muita desenvoltura, com muitos funcionários, com muitas responsabilidades. Só vou dar um exemplo aqui da Secretaria de Educação. São 800 funcionários, entre alunos, entre professores, ADEs, funcionários, são 32 unidades escolares. Né? Então, é muito complexo. Às vezes, a dificuldade dessa burocracia, de fazer uma licitação, às vezes, a dificuldade de uma burocracia, de você executar uma licitação, é muito difícil. A gente pega algumas empresas que interrompem, algumas empresas que entram com recurso, outras empresas que iniciam a execução da obra e param no meio do caminho. É muito difícil. Então, nós temos que tratar isso com muito carinho. E o Tribunal de Contas ele vai saneando. Eu, como fui delegado de polícia, vereador Adriano, eu fui delegado de polícia corregedora, eu realmente fazia isso também, eu corrigia os erros que tinha aqui, as falhas que tinham ali, para que os delegados, as delegacias, se encaixassem, entrassem no trilho e fossem fazendo. Então, o tribunal tem essa função, mas ele já passou lá daquela área em que faz aquela peneira, né? Os requisitos básicos já foram descartados. Daí eles começaram a fazer algumas coisas, que indicaram alguma coisa, ocorrência que prejudicaram indicador relacionado às audiências públicas. Nós vamos ter audiência pública agora, eu gostaria que os vereadores participassem do nosso orçamento, da elaboração do orçamento, da lei orçamentária. Não só os vereadores, é o que eu convoco a população, porque vai ser elaborado de forma democrática. Nós vamos aceitar muitas sugestões, nós vamos criar esse canal, esse instrumento para que a população participe, para que os empresários participem, os comerciantes participem, os vereadores participem, a população
população em geral participe. É muito importante esse trabalho e essas sugestões, porque, às vezes, eu posso entender que uma obra lá para o bairro determinado seja tão importante, mas eles não querem aquilo, eles querem uma outra obra que talvez seja até mais simples e mais fácil de realizar. Então, eu entendo que o orçamento tem que ser de forma democrática. Se a gente vai destinar um recurso, tem que ser de forma estudada, planejada e até discutida. Por isso, nós já estamos, sanamos já a participação popular na elaboração de peças orçamentárias. É fundamental. É fundamental. Do vereador, o vereador que atende o público, o vereador, Jairo, que encontra com o cidadão na rua, o vereador que está lá no bairro, que está lá visitando, ele sabe das dificuldades de cada bairro, de cada local, de cada instituição. Então, eu quero que a participação, isso é fundamental, né? Programas finalísticos do plano plurianual, que é aquele que nós calculamos para 2 anos. Nós precisamos também de participar a população, que nós fazemos o planejamento para 2 anos. Divulgação de peças que compõem o planejamento. Então, na verdade, apesar da lei orçamentária ser pública, a partir do momento que nós publicamos a lei, ela se torna pública, mas nós precisamos de uma técnica mais popular, para que a população saiba que tal recurso vai ser destinado à educação, que tal recurso vai ser destinado à saúde. Isso nós vamos fazer, principalmente quando a lei for aprovada, a gente vai encaminhar a lei aqui, e aí nós vamos tentar, de forma popular, demonstrar com exatidão o que cada setor vai receber, cada secretaria vai receber, o que cada setor da sociedade vai estar destinado àquele recurso. A inconsistência na contabilização, aqui, ele fala sobre o precatório. Né? O precatório, o que aconteceu? Houve uma falha na contabilização. Se a gente vai pagar hoje o precatório, é um valor. Se vai pagar daqui 15 dias, daqui um mês, é outro valor. E a gente tem que pagar. Se a gente declarou o valor anterior, se passou o tempo, já tem que atualizar. Então, essa que é a inconsistência. Nós corrigimos esse valor e tem que ser corrigido. Por isso que ele fala que quando coloca lá, não está sendo constatado o mesmo valor que foi indicado no início. Ausência de programas de treinamento específico aos fiscais tributários. Isso também nós já sanamos. Inclusive, os fiscais já estão participando de cursos, de treinamento, para que eles possam atuar de forma efetiva dentro do município. Na verdade, a Secretaria de Finanças é o coração da prefeitura, é o que faz a arrecadação, para que a gente possa retornar isso em forma de benefício à população. Veja que nós, e se a gente acompanhar o nosso município, comparar com outros municípios da região, nós estamos dando show de arrecadação. Né? Estamos dando show de arrecadação. Isso significa que há um trabalho intensivo nessa parte, incentivando, e aqui eu abro a oportunidade de agradecer, vereadores, a aprovação da anistia. Isso aí faz parte de um trabalho de incentivo à arrecadação. Está dando oportunidade às pessoas que não pagaram, que não tiveram condições de pagar, a fazer um parcelamento maior. E o recurso vem de qualquer jeito. Isso para nós é importante, para a população é mais importante ainda, porque está passando por uma dificuldade de uma pós-pandemia, e nós precisamos realmente dar essas condições para que o indivíduo consiga pagar o seu tributo de forma tranquila, sem mexer no seu orçamento, ficar sem ter algo importante na vida da família para pagar. Então, nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade. Plano de cargos e salários, nós acabamos de fazer lá, nós fizemos toda uma lei de regulamentação dos planos de cargos. E isso é muito importante, a Câmara deu esse voto de confiança, nós fizemos um trabalho rápido, conseguimos
transformar esses cargos em carreiras. Muito importante. Restos a pagar, quer dizer, nós fizemos isso com muito trabalho. Alguma dívida fica de um ano para o outro em razão da própria circunstância. Final de ano, você tem que pagar no ano seguinte. Taxa de investimento. Lá nós tivemos uma taxa pequena de investimento, em razão mesmo da evolução da situação financeira da prefeitura, mas já no ano que o Tribunal de Contas sugere 15% do orçamento, nós tivemos abaixo, porque ainda estava evoluindo, estava pagando a dívida ainda. Nós acabamos de pagar a dívida nesse ano, então estava com muita ainda dificuldade, mas já no ano 2001 já houve a reação. Nós fomos para 13%, quase 14% de investimento, quer dizer, chegando quase que no limite sugerido pelo Tribunal de Contas, que é a referência do Tribunal de Contas. A divulgação dos instrumentos de transparência de gestão fiscal. Quer dizer, nós estamos com o nosso portal da transparência de forma muito clara, muito rápida e ágil. Você compra um produto, ele já sai no portal de transparência. Você assina um contrato, já sai no portal de transparência. Então, nós seguimos rigorosamente o que eles estão passando. E transparência dos atos praticados pelas unidades gestoras. Quer dizer, cada secretaria tem a sua divulgação, mas tudo que é feito de forma do portal da transparência. E daqui uns dias, Robson, nós vamos usar o CIAFIC, que vai ser em conjunto, né, prefeitura, presidente, prefeitura, Câmara Municipal e SAMAI, de forma também rápida, a informação vai ser instantânea. E não tem jeito de alterar. Você comprou um produto e automaticamente já sai no sistema. Né? Fiscalização das receitas, contabilização extemporânea. Olha o que ele apontou. Na verdade, isso aí nós recebemos um recurso do pré-sal no último dia do ano e nós tivemos que contabilizar no dia 1º, não teve jeito de contabilizar, porque realmente estava fechado, era ponto facultativo, não teve jeito, não tivemos que foi, mas aí justifica, e é exatamente por isso que teve a ausência de implantação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na educação. Mas nós estamos elaborando lá, o vereador Ângelo, o professor Ângelo faz parte dessa, já estamos elaborando um projeto de lei, e agora, em razão do período eleitoral, nós não podemos criar cargo. O que significa aqui? Eu não posso usar um psicólogo da área de saúde na área de educação. Então, eu tenho que criar um cargo específico lá, na educação, um psicólogo educacional e um serviço social para a educação. E o projeto está pronto, aguardando o período eleitoral para que a gente possa cumprir esse detalhe. Ocorrências que prejudicaram o indicador relacionado às inadequações nos estabelecimentos de ensino e creche. Então, eu gostaria de falar ao senhor, nós estamos com um trabalho intensivo em todas as escolas, nós já fizemos a do Cantinho, estamos fazendo lá da Líria, e já tem vários projetos em andamento, a gente vai executar todas, já fizemos lá no Biagione, nós vamos fazer todas, vamos ampliar algumas, já estão em fase de projeto, algumas que estão com as vagas já preenchidas, nós estamos com um projeto de ampliação e vamos reformar todas. A da Líria vai ficar uma escola assim de primeiro mundo, e a gente quer todas dessa forma, né? Porque, na verdade, que eu falei, é difícil da gente fazer. Nós estamos executando a obra lá, mas está tendo problema, e o presidente até que alertou do pó, do barulho, que acaba atrapalhando. A gente queria aproveitar na época de férias, mas a licitação ela é complicada. A gente entra com a licitação e aí vem o recurso, aí vem o prazo procedimental e a gente tem que cumprir o prazo, senão a gente também responde por uma improbidade. Formação dos servidores e desenvolvimento do ensino. Nós estamos com um curso em andamento, muito interessante isso aí. Nós estamos com um curso em andamento, preparando os professores para dar o reforço
para aqueles que tiveram uma queda na produção do ensino, na produtividade do ensino. Nós vamos fazer agora, dia 28, acho que dia 26 e 29, 21 e 29, 19 e 26, eu acho, vamos fazer uma preparação às ADEs de primeiros socorros, que é muito importante. Nós vimos aí recentemente um caso que ocorreu em São Paulo, de uma funcionária de escola que não sabia como socorrer o aluno lá numa creche. Teve que sair correndo e levar a criança para um pronto atendimento. Então, nós vamos treinar os nossos servidores, né? E essa formação é o SESI que está fazendo. A formação do Primeiros Socorros é o nosso corpo bombeiro, mas a formação, a preparação, o aperfeiçoamento do professor, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, é o SESI que está fazendo de forma gratuita. Em alguns cursos está fazendo presencial, outros cursos está fazendo à distância, mas dando uma verdadeira lição de como cuidar do aluno que teve esse período afastado da escola. E nós precisamos realmente isso. É importante que o aluno se recupere, né? Nós vimos aqui que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro nas escolas, o AVCB. Algumas nós já conseguimos, outras já está protocolado lá o projeto, e outras já está em fase de execução. Muito em breve nós teremos tudo. Tem algumas que têm dificuldade, nós precisamos de um projeto, nós já estamos requerendo o projeto em razão do tamanho, mas já está quase que todas em andamento, né? Só está faltando, na verdade, um projeto para algumas que têm tamanho maior do que é o necessário e vai precisar de reservatório de água, tal, mas isso também já está em andamento. Na saúde, ocorrência que prejudicaram o indicador relacionado ao Plano Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Quer dizer, isso já está resolvido. Nós já estamos com o plano, está vencendo um, nós já vamos fazer o outro e vamos dar andamento. O plano de carreira, cargos e salário. Nós já estamos também, inclusive, nós tínhamos já mandado o projeto da enfermagem, né? Nós precisamos retirar em razão do período eleitoral, mas a gente está analisando o que a gente vai fazer com isso aí na parte jurídica. Agendamentos, exames e consultas e medicamentos. Nós estamos o agendamento, em alguns casos, em razão de algumas exonerações de médico, e hoje está difícil, o doutor Grigolon sabe disso, está difícil conseguir contratar médico. Tem especialidade que eu vou falar para os senhores, é a pediatria, não é isso, doutor? É difícil de achar, é difícil, mas nós conseguimos contratamos em concurso, doutor, que é o psiquiatra infantil, que é também muito difícil. Primeiro é difícil achar o médico psiquiatra, depois é difícil achar o infantil. Mas nós conseguimos, já começou a trabalhar na rede, já está atendendo no CAPS, e nós recebemos 2 médicos agora daquele projeto de médicos, e que nós conseguimos suprir aqueles que se exoneraram, né? Então, é muito importante isso. A forma com que a gente está levando. O agendamento hoje se faz com um telefonema. Liga no posto e consegue agendar uma consulta. Talvez possa demorar um pouco em razão da situação da falta de médico que tinha naquele momento. Mas nós estamos acertando isso. Com a chegada desses 2 médicos, nós praticamente zeramos aí a situação difícil que estava. Nós temos aqui a meta de cobertura vacinal. Foi um ano difícil, 2020 foi o ano que iniciou a pandemia, não tinha vacina ainda para a pandemia, ninguém aparecia no posto para vacinar, imagina bem, tudo suspenso, tudo com afastamento, ninguém ia para vacinar, mas nem criança recém-nascida ia para vacinar. Então, nós tivemos que fazer depois um trabalho, foi feito um trabalho, o secretário Pazin, que aqui está, levou
a vacinação até os postos, viu que não deu resultado, retornou para o posto central e hoje, graças a Deus, nós fomos um exemplo de vacinação do Covid. Nós tivemos aí que deixo um agradecimento a todos os servidores da saúde, que deram um verdadeiro exemplo de que disposição para o trabalho. Nós conseguimos aí um índice altíssimo de vacinação, graças ao empenho. Trabalhavam de sábado, trabalhavam de domingo, feriado, e não houve qualquer tipo de recuo. Pelo contrário, enfrentaram de forma cabeça erguida a situação do Covid. Quanto ao meio ambiente, eles apontam a ocorrência que prejudicaram o indicador relacionado aos projetos e ações que promovessem o uso racional de recursos naturais. Isso aí, logo após, em 2021, nós começamos a trabalhar, começamos a fazer campanha. O SAMAI faz campanha diária de economia da água. Por quê? Porque no futuro nós não vamos ter água. E nós já estamos preparando, e um dos apontamentos dele, presidente, era no sentido de que nós temos uma alternativa. Uma alternativa. Nós já montei uma comissão, nós estamos fazendo um estudo, vamos contratar uma empresa especializada, nós já temos até um local onde nós poderíamos, eventualmente, numa diminuição drástica da água subterrânea, a gente possa fazer uma represa onde a gente vai colher uma água potável para que isso fosse em substituição à eventual crise da água subterrânea. Na sexta-feira, eu participei de uma reunião importante do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba, Rio Tietê, Médio Tietê, que estão também discutindo isso. E até já deixo aqui um convite aos nobres vereadores. No dia 2 de dezembro, nós vamos fazer essa reunião do Comitê de Bacias aqui em Tietê. Por quê? Porque nós recebemos o nome do rio e temos que ter essa consciência da importância do valor da água, o valor de um tratamento de esgoto, do valor de um respeito ao uso responsável de uma água potável. Para que nós possamos, eventualmente, divulgar, conscientizar, vamos gastar o mínimo de água necessário, porque é muito importante para o futuro, principalmente para os nossos filhos e os nossos netos. O plano emergencial para o fornecimento de água potável e metas de abastecimento. Isso, como eu disse, nós estamos fazendo e vamos, de forma muito rápida, apresentar um plano nesse sentido. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se está baixando o rio, se os senhores perceberam, vissem o rio Piracicaba, como está reduzido a uma pedra, só vê pedra lá, você não vê a água correndo. É um negócio impressionante. O rio Sorocaba também está em baixa. Se está reduzindo, as nascentes estão se acabando. Também, com certeza, vai diminuir a água subterrânea. Mas nós estamos fazendo esse trabalho e pretendemos apresentar isso aqui aos vereadores de forma de receber sugestões. O plano municipal ou regional de saneamento básico. Nós estamos discutindo o plano diretor, nós já está quase pronto para a gente encaminhar para vocês, nós temos algumas alterações e quero também discutir isso com os vereadores. É muito importante ouvir o vereador neste momento, mas nós temos aqui que também está quase pronto o plano diretor da região metropolitana, Robson. É um plano diretor que está sendo feito de forma regional, mas que o nosso plano tem que seguir a mesma linha do plano diretor regional, que é da região metropolitana. E tem notícias boas, viu? A notícia de que a região metropolitana está conseguindo uma usina móvel de resíduo de fim de obra, de entulho. Então, se nós vamos fazer aqui um tipo de um ponto, um ecoponto, onde virá uma semana para cá essa usina móvel, a gente moeria e usaria isso para as estradas rurais, de forma que fica bem compactada. Então, tem notícias boas. Coleta e tratabilidade do esgoto da população urbana do município. Veja bem, nós estamos aí com o emissário pronto,
Nós estamos com um cronograma da ligação desse emissário naquela parte superior, e nós fizemos já as travessias, e muito em breve ali vai ficar isento do nosso esgoto. Muito embora ainda nós vamos receber o esgoto de Cerquilho, né, segundo consta lá, está tratado, o esgoto viria tratado, mas a gente vai ficar praticamente resolvida aquela parte superior lá. E já estamos com um projeto para fazer o tratamento de esgoto da região, do complexo do bairro Coab, que é fundamental, para que a gente possa ficar 100% tratamento de esgoto em Tietê. Essa é a nossa meta, muito rápida. Nós já recebemos agora a liberação da CETESB para fazer a estação elevatória da Santa Cruz. Nós já recebemos R$1 milhão do FEIDO para fazer a construção dessa elevatória Santa Cruz, que vai dar ligação ao emissário que vem de toda essa região superior. E nós também já temos o investimento do FEIDRO para fazer o emissário, que vai ligar aqui até da estação elevatória Santa Cruz até a estação central, que, segundo o projeto que já está pronto, já foi apresentado ao FUNASA, nós aumentaríamos lá a central, a ET Central, para 45 mil habitantes, quase que para a cidade toda de Tietê. Isso vai ser fantástico, pelo projeto. E tudo sistema moderno, que não deixa cheiro, não deixa resíduo, a água sai praticamente potável lá no final. E o resíduo depois ele é eliminado. Bem, a divulgação insuficiente de dados. Na verdade, como se tratava de uma semana, de um ano atípico, em que nós tivemos a pandemia, nós começamos em março, a suspensão de todo o trabalho, foi um negócio difícil, muito difícil. Muitos funcionários se afastando com Covid, muitos funcionários trabalhando à distância, foi muito difícil, ninguém conhecia a doença, mas isso também já foi totalmente saneado. Hoje, tudo que nós fazemos, imediatamente é divulgado no portal da transparência. Ocorrências que prejudicaram o indicador relacionado ao plano diretor de tecnologia da informação, que é o plano diretor do TI, que hoje é fundamental na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida das instituições, das empresas públicas. Nós acabamos de fazer a licitação, essa semana saiu já a ordem de serviço, contratamos uma empresa para fazer esse plano diretor, que é fundamental. Então, também já está sendo política de segurança de informação, quer dizer, nós fizemos uma regulamentação de segurança, porque hoje é um perigo, né, você receber um vírus e acabar com um arquivo de uma prefeitura, de um setor de tributação, por exemplo. Então, nós fizemos toda uma regulamentação. O funcionário entra novo, ele vai passar por um curso, vai passar por um treinamento, porque ele pode acessar as informações. E ali ele tem que seguir todo um código de ética a respeito desses produtos. E lançamento automático de dados. É o CEAFIC, vai ser assim. Aconteceu, comprou um produto, assinou um contrato, lançamento automático. Potencial não atingimento de metas em relação àquela proposta de agenda de 2030. Foi um ano totalmente atípico, que tivemos muita dificuldade. Teve uma época que nós tivemos que fechar a prefeitura. Os alunos se afastaram da escola, quer dizer, nós não tivemos como fazer, mas a partir do ano 2021, nós já recuperamos isso aí, já tivemos.
inobservância às instruções e às recomendações desta corte. É exatamente por isso, porque nós não tivemos condições. Mesmo porque nós tínhamos que gastar os 25%, nós tínhamos que gastar o 15% da saúde e os 25% da educação, sem ter educação, sem ter a escola presente, sem pagar a merenda, suspendendo o contrato da merenda. Mas nós fizemos. Nós conseguimos, através de equipamentos, conseguimos comprar equipamento para as escolas, equipamos com computador, equipamos com lousa digital, compramos projetor de slide, ar-condicionado. Nós fizemos o dever de casa, porque nós tínhamos o dever de fazer. Então, não tinha como, senão a gente entraria na responsabilidade fiscal. Então, eu digo que os poucos apontamentos foram importantes, porque a gente serve isso como técnica para a gente seguir. Eu até costumo dizer, falo sempre para o senhor presidente, eu fico feliz quando vocês fazem um requerimento, Manuel Modesto. Por quê? Porque eu sei que está precisando, você está pedindo uma lombada lá porque está precisando da lombada, você está pedindo uma luz lá porque está precisando, o prefeito não tem condições de estar em todo local e todo momento, ao mesmo tempo. Então, quando vocês fazem um requerimento, é porque vocês deparam com o cidadão na rua e ele aponta isso aí. E, para mim, é importante. Não pense que eu tenho... Não, pelo contrário, eu agradeço. E eu procuro, da melhor forma possível, cumprir tudo. Mas é difícil, eu sei que é difícil, é complicado. Mas eu acho de suma importância, porque eu estou sabendo que está acontecendo, que naquele bairro tem uma luz apagada, que naquele bairro tem um buraco, que naquele bairro está precisando de uma lombada. Às vezes não dá para a gente fazer no momento. Por quê? Porque são muitas atividades, e a gente tem que ir aos poucos e dando prioridade àquilo que é mais rápido, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, agradecer aqui a atenção dos senhores que prestaram atenção, agradecer aos funcionários da Câmara, que sempre muito atenciosos, sempre fazendo um trabalho fantástico, e a Câmara Municipal de Tietê serve de exemplo, é uma Câmara muito atuante na nossa região. Queria cumprimentar aqui o Adriano pela observação dele, que notícia triste que nós tivemos essa noite, né? Muito triste. Eu acho que o vereador tem que ter garantia, tem que ter segurança, tem que ter... Porque é aí que mora a democracia. Aí que mora o Estado democrático de direito, é a liberdade que o vereador tem de falar, de cobrar, de exigir, de fiscalizar, e o mais importante, de dar sua sugestão, dar sua participação para a sociedade. Então, como eu fui vereador, eu sinto orgulho de estar aqui, principalmente no momento em que nós estamos passando, onde a política, ela às vezes deixa as pessoas meio que cabisbaixo. E eu acho que não, nós temos que realmente, como nós somos, de muita responsabilidade, de muita ética, nós temos que andar de cabeça erguida, o vereador andar de cabeça erguida, como todos andam, a nossa administração andar de cabeça erguida, os meus secretários fazendo um trabalho excepcional. Então, eu gostaria só de deixar uma mensagem da Lia Luft. Ela fala assim, num trechinho dela lá, a gente tem que continuar acreditando que vale a pena ser honesto, que vale a pena estudar, professor, que vale a pena trabalhar. E aqui é uma Câmara que dá um exemplo disso. Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês, e pode contar sempre comigo, viu? Eu sou uma pessoa que sei da importância de ser um vereador, de exercer um cargo tão importante como esse. Não é brincadeira. Você aqui passa a ser o representante do povo, e isso falo com orgulho, porque também fui vereador. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Dando continuidade à sessão, agora passaremos à discussão do parecer.
Está em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020, TC 003-262-989-20-5, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encerrada a discussão, passaremos agora para a votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020, Tribunal de Contas 003-262-989-20-5, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O artigo 253, parágrafo 4, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica. Portanto, nós faremos a votação tanto nominal como eletrônica. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão favorável no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do parecer do Tribunal de Contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2020, ou dizer não no microfone e apertar o botão contrário no dispositivo eletrônico, caso seja contrário ao parecer do Tribunal sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020. Ou ainda deverá dizer abstenho-me e apertar o botão abstenção no dispositivo eletrônico, caso queira abster-se da votação do parecer do Tribunal sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020. Vereador Adriano Aronque. Vereador Adriano, sim. Vereador Ângelo Rafael Berílio Silveira de Mello. Sim. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Sim. Vereador João Batista Martelini Filho. Sim. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Sim. Vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Sim. Vereador Manuel Vicente Modesto. Sim. Vereador Mário Domingos Júnior. Está ausente, né? Com placar de 7 votos favoráveis e 1 ausente, tendo em vista a necessidade de maioria qualificada para a rejeição do parecer do Tribunal de Contas, ou seja, 6 votos, fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020. Tribunal de Contas 03262-989-20-5. Projeto de Lei 40, travessa 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 173 mil. Data de entrada 25 de 8 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende abrir um crédito especial no orçamento do município no valor de R$ 173 mil para a reforma do Centro Odontológico Dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Arruda. Está em discussão o projeto de lei 40 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 40 de 2022. Projeto de lei 40 de 2022 aprovado. Emenda modificativa 03, travessa 2022. Modifica dispositivos do projeto de lei complementar número 04, travessa 2022. Data de entrada 2 de 9 de 2022. De autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda pretende alterar o dispositivo do projeto de lei complementar 04 de 2022 com a finalidade de corrigir erros formais do mesmo. Está em discussão a emenda modificativa 03 de 2022. Está aberta a votação do projeto da emenda modificativa 03 de 2022.
Emenda modificativa 03/2022, aprovado. Projeto de Lei Complementar 004, travessa 2022. Altera os incisos 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 93 da Lei Complementar número 03, de 23 de maio de 2019, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data de entrada 25 de 8 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende alterar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a finalidade de alterar o seu artigo 93, que dispõe sobre o período de férias. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar 04 de 2022. Está aberta a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 04 de 2022. Projeto de lei complementar 04 de 2022 aprovado. Emenda modificativa 04, travessa 2022. Modifica os dispositivos do projeto de lei complementar 05, travessa 2022. Data de entrada 2 de 9 de 2022. De autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda pretende alterar o dispositivo do projeto de lei complementar 05 de 2022, com a finalidade de corrigir erros formais do mesmo. Está em discussão a emenda modificativa 04 de 2022. Está aberta a votação da emenda modificativa 04 de 2022. Emenda modificativa 04 de 2022 aprovada. Projeto de lei complementar 05, travessa 2022. Altera as leis complementares número 02, travessa 2019, 04, travessa 2019 e da outras providências. Data de entrada 25 de 8 de 2022. De autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende alterar as leis e planos de carreiras dos servidores públicos municipal com a finalidade de alterar os processos de avaliação de desempenho. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar 05 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei complementar 05 de 2022. Projeto de lei complementar 05 de 2022, aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de setembro de 2022, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.